vai acabar o jogo. Apita o árbitro, acabou. E deu São Paulo. Tabu já era. O tabu foi quebrado. O São Paulo ganhou. São Paulo 2, Corinthians 1. Pedro Marques, vem aí. 2 para o São Paulo, Caleri e Luiz Gustavo. 1 para o Corinthians. Gol do atacante da base, Arthur Souza. Acabou o tabu do São Paulo em Itaquera. Após quase 10 anos da inauguração do estádio, o São Paulo acaba com o tabu na Neoquímica Arena e vence o Corinthians por 2-1. Estamos abrindo o pós-jogo especial da Jovem Pan pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, para a gente analisar essa vitória do São Paulo em Itaquera. Caleri aos 20 minutos e na segunda etapa Luiz Gustavo, veterano de cabeça, segundo jogo do Luiz Gustavo e o segundo gol de cabeça. Importante frisar isso aqui. E o Corinthians, 3 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, vê o tabu acabar, o tabu do rival São Paulo acabar em Itaquera. E é uma derrota em clássico que sempre mexe com o ambiente, ainda mais com o ambiente do Corinthians, que tá daquele jeito, tá conturbado. É o Corinthians em crise. Muito boa noite pra você, Vampeta. A sua análise do jogo. Acabou o tabu, Vamp? Acabou o tabu, né? O São Paulo teve a maior oportunidade, né? Uma oportunidade dessa, beirando aí uma equipe mais organizada. Teve a troca de treinador, é verdade. Saiu do Dorival para a seleção, chegou o Carpini. O São Paulo vive um momento melhor, né? Na sua diretoria e tudo. O Corinthians mudando de diretoria, a oposição ganhando a eleição com praticamente quase um mês, né? Mudança de jogadores, chegando jogadores novos. Não vamos esquecer que tem 30 dias, né? 30 dias aí de uma nova direção, de jogadores chegando, conhecendo o Corinthians. O torcedor corintiano tem que ter paciência, a temporada é grande, é difícil, né? Eu acho que dava para jogar melhor contra o São Bernardo, contra o próprio Guarani e o Ituano. O São Paulo já é uma equipe mais formada, com jogadores já acostumados, 2, 3 anos ali de trabalho. Você vê que jogam junto ali o Arboleda, o Diego, o próprio Rafinha, o Caleri, o Luciano, né? O Pablo Maia, já tem ali o Everton, já tem um plantel que já se conhece. O Corinthians chegando jogadores novos, né? Chegando ali, você vê que o Torres chegando agora, não tem 2 semanas de Corinthians, o Raniel também. É uma coisa que tem que ter a paciência. Tabu um dia é quebrar o tabu, né? Isso aí, tabu tá sempre para ser quebrado. A gente viu aí que a Argentina ficou na fila um tempão e ganhou a Copa do Mundo, né? Mas o Corinthians, o torcedor tem que ter paciência, né? Com a sua comissão técnica, com o plantel. A gente pode comentar em cima do jogo. O jogo de verdade, o Corinthians não fez uma grande partida, de novo, não jogou nada, mas tem que dar um desconto também pelo aquilo que está chegando. Vários jogadores novos, né? Uma contratação, fazendo o plantel. E tem que consertar isso no Campeonato Paulista, porque a sequência da temporada é grande. Tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, que já saiu até quem o Corinthians vai enfrentar. E tem o próprio Campeonato Brasileiro, que aí o cachimbo é mais embaixo, né? Você tem equipes como o próprio São Paulo, Flamengo, né? Internacional aí que está se reforçando, Atlético Mineiro e o rival aí, o Palmeiras. E o próprio Red Bull Bragantino. Então, Fluminense, então tem que olhar para frente, o Campeonato Nacional. Vampeta e a torcida do Corinthians não perdoou. Yuri Alberto, Matias Rojas saíram vaiados, foram substituídos pelo técnico Mano Menezes e a torcida não quis saber. Vaias para cima do atacante do Corinthians, vaias para cima do meia paraguaio Matias Rojas. E o detalhe, o gol do Corinthians sai do atacante da base, o Arthur Souza. E o Yuri Alberto nessa seca toda com o Corinthians, hoje com muita dificuldade até para matar a bola, Vamp. O Yuri Alberto, eu falo, ele é 22 anos, carrega esse peso de ser uma transação mais cara da história do Corinthians, uma troca aí envolvendo vários jogadores. Tem que ter companheiros também que possam ajudar, no caso o Matias Rojas, né, que chegou na temporada passada, no meio da temporada. O próprio Fausto Vera, que chegou jogando bem no Corinthians, precisa melhorar. É um começo de temporada, eu acho que o torcedor... Eu sei que o torcedor não gosta de ver seu clube perder, né? Emoção, tudo. Mas tem que analisar friamente o que é o Corinthians e ter um pouco mais de paciência com esses atletas também, né? Eu, como ex-atleta, visando tudo, como torcedor do Corinthians que sou, tem que ter um pouco mais de paciência, senão, no mês de janeiro, começando a temporada,
botar tudo por água abaixo, aí só vai ficar pior. Ô Vamp, você deve ter reparado no segundo gol do São Paulo, isso eu achei absurdo. O cruzamento pra área e ninguém subiu junto com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo Meu subiu Deus. nas costas do Fagner e nas costas do Raniel, né? E aí fez o gol o Luiz Gustavo. O primeiro gol também me surpreendeu muito, foi um erro do Fagner de novo, né? Ele domina o belo passe do Rato. Baita cruzamento do Rato. Pro Caleri. Caleri domina, né? O Félix Torres chega um pouco atrasado, não deu tempo, mas falha mesmo do lateral direito do Corinthians, Fagner. E o nosso microfone na Neoquímica Arena em Itaquera está aberto nesse exato momento para a gente ouvir a manifestação da torcida do Corinthians, que vai deixando o estádio. E é claro, deixando o estádio daquele jeito, né? Com a cabeça inchada, porque perdeu o clássico, 3 derrotas seguidas. E tudo que o Corinthians já vem passando fora de campo, com a questão do Mateuzinho, essa novela do Rodrigo Garro, Lucas Veríssimo, teve o patrocinador, o Corinthians disse que o novo parceiro ia bancar a multa rescisória, no final das contas é o próprio Corinthians que vai bancar, até caso de espionagem no Corinthians, nesse início de mandato do Augusto Melo. E agora, eu acho que no primeiro grande teste da temporada, porque se a gente pode tirar alguma coisa dos clássicos, se a gente pode tirar alguma coisa do estadual, são os clássicos, aí sim que a gente pode medir mais ou menos, que são equipes que vão disputar as mesmas competições. O São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, e jogou muito bem hoje contra um Corinthians, uma atuação desastrosa do Corinthians do Mano Menezes. Essa é a grande verdade. A gente está ao vivo aqui com o pós-jogo da Jovem Pan, pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você participa, mandando para cá a sua mensagem, deixando o seu like no YouTube. Acabou o tabu. Após quase 10 anos, o São Paulo venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. São Paulo que vai confiante também para a Supercopa do Brasil, ainda mais confiante para enfrentar o Palmeiras domingo em Belo Horizonte. E o Corinthians, que situação! Matias Rojas e Yuri Alberto saíram vaiados e vai se instaurando uma crise nesse Corinthians, não é, Vampeta? Você falou que agora é a hora de corrigir, aproveitar o Campeonato Paulista, mas já começou uma crise e uma pressão muito forte em cima dos jogadores, da direção e do técnico Mano Menezes, para todo mundo. Não pode ser tudo 880, né? Um pouco de calma. É um plantel que está sendo formado, você acabou de falar, né? Olha quantos meninos da base entrou, que estavam jogando na Copa São Paulo, foram campeões na Copa São Paulo, não tem nem uma semana, né? O Mano Menezes ali tentando ajustar o grupo provavelmente vai chegar reforços, né? O Corinthians ali se reorganizando, saíram jogadores que tinham uma história maravilhosa no Corinthians. O Fábio Santos para de jogar, o Gil vai para o Santos, o Renato Augusto vai para o Fluminense, né? São alguns jogadores e o Corinthians está tentando se reforçar. Eu estou esperançoso que possa melhorar. Pior não pode ficar. A gente ainda se aprofundando no jogo, na quebra do tabu. São Paulo, depois de 10 anos, quebra o tabu, quase 10 anos, né? 9 anos e meio, basicamente, desde a inauguração da Neoquímica Arena. Então é um dia importantíssimo para o torcedor de São Paulo, que está feliz da vida, torcedor tricolor, com essa vitória. Acabou o tabu, tinha sempre a brincadeirinha, a zoação do rival corintiano. Agora esquece, São Paulo 2-1, Caleri, que também mostrou uma frieza danada na frente do Cássio, e o Luiz Gustavo, segundo gol em 2 jogos. Vampeta, a gente falou bastante do Corinthians e o São Paulo, hein? O São Paulo chega com ainda mais moral para a Supercopa depois dessa vitória no Clássico e a quebra de um tabu. O São Paulo termina a temporada feliz, né? Campeão da Copa do Brasil, entrando diretamente para a Libertadores. O São Paulo pede seu treinador para a Seleção Brasileira, Dorival Júnior. O São Paulo contrata um treinador promissor, né? Que levou o Água Santa a um vice-campeonato paulista, depois vai para o Juventude e pega o Juventude na zona de rebaixamento e leva de novo o Juventude à Série A do Brasileiro, terminando em segundo, perdendo o título por Vitória. É um treinador que teve proposta para ir para o Cruzeiro, para o Santos, e acabou acertando o São Paulo. O São Paulo acertou em cheio, é um novo treinador com conceito bom, gosto das entrevistas, o modo que o Caprini se porta. O São Paulo que chegou reforço, né? Chegou o Bobadilha, chegou o Eric, chegou o próprio Galopo voltando de uma contusão, é mais um reforço, né? Tem ali também
O Caleri voltando de uma cirurgia, jogando bem, jogou muito hoje de novo. Faz gol contra o Corinthians, em 12 jogos fez 6 gols contra o Corinthians. Não é o São Paulo que vai se acertando. Ainda tem o Rames Rodrigues, se fica ou não fica. São os jogadores importantes. Né? Quer dizer, é um São Paulo que para mim não me surpreendeu. Nesse momento, o São Paulo tem um time melhor e um trabalho melhor do que o Corinthians. O Corinthians mudando tudo, chegando jogadores novos. Você pega aí o Félix Torres, o próprio Raniel, não tem um mês de Corinthians. Né? O Corinthians não tem tantas opções. O Eric chegando também para o São Paulo. Um São Paulo que domingo vai para a Supercopa, vai com moral, ganha de um rival, quebra um tabu e mais confiante, né? O Corinthians é a vítima preferida de Jonathan Caleri na sua carreira. O time pelo qual ele mais marcou gols aí contra, né? O Corinthians, então, de alguma forma, o Corinthians está marcado aí na carreira do Caleri. Tô até puxando os números, os dados do SofaScore. 6º gol de Jonathan Caleri contra o Corinthians. O rival é o time que mais sofreu gols do atacante argentino em toda a carreira. 12 jogos, 6 gols do Caleri. Uma assistência, 129 minutos para participar de gol contra o Corinthians, 71% de pontaria no chute e de 24 finalizações, 17 certas contra o Corinthians. Então tá aí um dos personagens desse jogo. Alegria do torcedor do São Paulo nesse exato momento, porque acabou o tabu, vitória contra o Corinthians, chega até mais tranquilo aí para enfrentar o Palmeiras pela Supercopa, comemorando demais o torcedor são paulino pelas redes sociais. E não tem jeito, vai ter que ter provocação, é da rivalidade. Vai ter que ter provocação, o torcedor corintiano que amanhã for trabalhar, enfim, for pra faculdade, pra escola, vai ter que aguentar o São Paulino amanhã daquele jeito. Ó, a gente tá analisando esse Corinthians 1, São Paulo 2. O São Paulo que quebra o tabu. Mauro César até brincou mais cedo na programação esportiva da Jovem Pan que o Corinthians defendia com unhas e dentes esse título. Tabu, troféu tabu. O Vanderlei Luxemburgo, enquanto treinador do Corinthians, falou, né? Quando não perdeu, não foi na minha... Não foi comigo, né? Não foi comigo.